Pesquisas Radar Febraban aponta otimismo do brasileiro em relação à economia. O Brasil melhorou em relação ao ano passado e a situação da economia já começa a ser vista com mais otimismo, apesar da percepção de que os preços continuam em alta. Este é o resultado da última pesquisa Radar Febraban do IPESP regional, realizada entre os dias 22 e 29 de junho na região sudeste e em todo o país. Para 40% da população da região, a economia do Brasil está melhor em relação a 2022, enquanto 35% acha que a situação continua igual e 24% acredita que a situação econômica piorou. Os que apostam que a economia do país deve melhorar até o final do ano são 52%, bem acima daqueles que entendem que a situação permanecerá a mesma, que são 24%, ou pior, que são 23%. Mesmo otimista, a maior parte das pessoas, 61%, disse que os preços aumentaram muito. Para 47%, a inflação e o custo de vida vão aumentar. 24% pensam que permanecer igual e 27% entendem que irá diminuir. Quanto à expectativa de melhoria na vida pessoal e familiar, a pesquisa traz números também positivos. 42% responderam que a vida melhorou, 39% acham que está na mesma e 18% disseram que está pior. Em contrapartida, para 69% dos entrevistados, essa situação pessoal melhora ainda este ano. Os que acreditam que fica na mesma são 20%. E os outros 8% temem que a situação piore até o final de 2023. A pesquisa revela ainda que a opinião da população sobre como está o comportamento de alguns aspectos da economia nos próximos 6 meses. Para 35% dos entrevistados, o desemprego vai diminuir. 36% pensam que vai aumentar e 26% entendem que ficará igual. O Sudeste é a única região do país em que a sensação de que o desemprego vai aumentar é ligeiramente superior à sensação de melhoria do indicador. Em todas as outras regiões, a sensação é contrária, a de que o desemprego deve diminuir. Na média, 39% dos brasileiros acham que vai diminuir, contra 34% que apostam no aumento do desemprego. Para 38% dos entrevistados na região Sudeste, o acesso ao crédito das pessoas e das empresas deve aumentar. 35% acreditam que esse acesso fica na mesma e 22% apontam que irá diminuir. Ainda segundo a pesquisa, o poder de compra das pessoas deve aumentar no entendimento de 34% dos entrevistados. 29% pensam que fica na mesma, enquanto 35% avaliam que esse poder diminuirá. Os que acham que a taxa de juros ainda vai aumentar atingem 48%, enquanto 28% acreditam que permanecem na mesma e 20% aposta que a taxa vai cair. André, pesquisa da Febraban. Então, mostra que a região Sudeste está um pouco atípica das outras situações, embora a região Sudeste ela é responsável por um peso muito grande na economia, né? E a sensação é essa. A pesquisa vem num momento político e num momento de mudanças e a expectativa do brasileiro. Uma coisa que me chamou a atenção foi que, geralmente, quando se trata da área econômica, as pessoas pouco falavam. E agora me parece que o brasileiro está não só sendo um técnico da seleção brasileira, mas também está sendo um articulador político, um conhecedor de economia. Parece que a consciência abriu, né? É exatamente isso que eu ia falar, porque a gente não via essas discussões ou esse tipo de pesquisa há alguns anos atrás e com tanta interação do brasileiro. E realmente, é o que você disse, a gente parou de olhar só para o futebol ou para o carnaval enquanto sociedade civil e a gente decidiu abrir esse leque para entender um pouco mais de economia, um pouco mais de política, porque realmente isso reflete na nossa vida cotidiana. Então a gente precisa não só estar atento, mas principalmente tentando trabalhar com e fazer possível para que as coisas melhorem para todo mundo. Em relação a essas pesquisas, a gente percebe, né, como a região Sudeste continua sendo o lugar mais procurado. Eu acredito que a gente vê essa dicotomia das outras regiões acabarem diminuindo em alguns aspectos no sentido positivo e aumentando no sentido negativo em relação a São Paulo, porque São Paulo atrai muita gente de fora. Na verdade, ao contrário. Na verdade, os aspectos positivos aumentam nas outras regiões e diminuem um pouco em São Paulo. Mas eu acredito que seja muito por conta desse
gigante oceano que é toda a região sudeste, e as pessoas de outros estados vêm para cá e a economia aqui nessa região acaba ficando mais contraída. Mas é isso, eu acho que o brasileiro está muito mais atento, eu acho que vale a pena a gente continuar assim, porque a gente vai longe exatamente, como você disse mais uma vez, nesse momento em que a gente passa por uma mudança muito grande em relação à nossa economia. É lógico que essa pesquisa é uma pesquisa contínua, né? E acabou coincidindo com esse momento das discussões de arcabouço, de reforma tributária, de teto de gastos, né? Isso chama a atenção, de discutir taxa Selic, Banco Central, são as matérias que estão em voga e acabam refletindo nas pesquisas que são feitas continuamente. Isso é muito exatamente, bom, né? muito bom para a gente, enquanto brasileiro, poder entender o que está acontecendo na economia, poder opinar, poder discutir e, quem sabe, até essas discussões refletirem nas decisões de quem toma as decisões. FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos.